Jó, estamos de volta e agora com pautas quentíssimas para vocês. Olha só, hoje a gente vai bater um papo muito bacana, muito importante, sobre alienação parental, sobre, anotei aqui, ó, violência vicária, o nosso querido Marcelo Esprega, advogado, nome renomadíssimo em Bragança e região, em Campinas também. A gente já fez um programa no passado com o Marcelo, foi muito bacana, e agora nós vamos fazer um programa focado em determinados assuntos. Não é isso, Marcelo? Vamos que vamos? Vamos lá, meu querido. Vamos. Satisfação em poder estar aqui no convite. Boa. Estou sempre à disposição em poder aí estar Vamos junto com os tirar, amigos. vamos tirar as dúvidas, né? Vamos lá, o que eu Isso puder ajudar. Serviço, isso aqui eu acho que tem que ser também um serviço a posteriori de entendimento, de ajuda. Eu já falei isso daí para você, que a gente, além dessa brincadeira aqui, a gente tem que ajudar os outros, Com né? certeza, Ajudar. com certeza. Prestação de serviço. Pô, a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, PVS, no Conseg, no Conselho de Segurança, com os delegados que já vieram aqui, enfim, o próprio Filócomo que veio aqui fazer parte com a gente do Ministério Público, enfim. Excelente A ideia é essa, é a gente tentar levar a quem nos ouve e nos vê uma luz no fim do túnel, auxiliar, bater um papo, trocar uma ideia. Essa é a primícia. Até uma sugestão para você. Sim. Eventualmente fazer um programa, talvez com outros profissionais. Uhum. Porque a gente tem muito a visão da defesa. Sim. Né? Sim. E talvez, doutor Rogério, eventualmente, né, a gente, ou um outro promotor, talvez, enfim, sim, mas sim. alguém que pudesse... Uma visão do outro lado. Exatamente. Sempre bom. E é legal para a gente poder debater isso com olhares diferentes do que a lei coloca e tudo mais, para que a gente possa entender um pouquinho também do papel do profissional. Né? Muitas vezes a gente fala, o promotor não observou tal coisa, foi muito duro, talvez, e tal. Sim. Mas existe várias visões e várias questões por trás daquilo que está sendo feito de manifestação ou daquilo que está sendo colocado no processo, e é um pouco mesmo complexo de entender isso. Então, acho que talvez algumas questões sendo debatidas assim em conjunto seria algo que seria bem esclarecedor. Isso seria muito bacana se tivéssemos os dois, né? Você e ele aqui. Sim, eventualmente, se for possível, teria um vamos chamar. enorme prazer em poder estar debatendo com o doutor esclarecedor, principalmente por termos as duas vertentes da justiça, né? Exatamente. Isso é muito importante, eu acho, né? As duas visões, os dois pesos, as duas medidas. Vai ser bem bacana. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos fazer. Bora lá. Alienação parental. Que katsu que é isso, Marcelo? A grosso modo. Sandro, olha, cara, isso... É complexo, hein? É bem complexo, é um assunto... Né? E acho que não vou buscar falar muito as questões aqui técnicas, né? Porque eu acho que isso é... Mas, assim, de forma geral, é algo que é utilizado por um dos genitores, né? Ou, às vezes, até os dois. Contra o outro, né? E utilizando, obviamente, que a criança. Então, é quando se tenta desqualificar, eventualmente, um cônjuge para o outro, né? Você tem condutas de... Quando os pais são separados, principalmente, é onde mais acontece isso. Existe a questão de esconder questões relevantes do filho, por exemplo, em relação à questão de escola... questões relacionadas boletins, assim, do convívio da criança, né? Questões de saúde, muitas vezes, né? Olha, se você falar para o seu pai ou para sua mãe que você está doente, você não vai poder fazer tal coisa, né? Isso é quase uma coerção, né? Querendo ou não, indiretamente, acaba acontecendo esse tipo de situação, e aí, muitas vezes também, se coloca uma espécie de um impedimento, algo que você tenta... dificultar, né, a vida do outro cônjuge ou do outro genitor, na verdade. Isso desde visitação, desde conversação. Sim, exatamente. Difamação. Algumas questões, você inventar assuntos sobre o genitor, né? Sua mãe
praticou tal ato que nunca existiu e vice-versa, né? Então são questões que muitas vezes acaba Ou trazendo... sua mãe não quer te ver. Exato, isso acontece demais. Essa pressão exatamente, isso é a mais desumana. são os mais frequentes, né? Que a gente costuma ver. Olha, o seu pai não liga para você, a sua mãe não liga para você, a sua mãe preferiu ir e não sair com as amigas, ou o seu pai preferiu ir no churrasco com os amigos jogar bola e não quis vir te buscar, e na verdade não é nada disso. Não, e tem muita mentira no meio dessa história também, para Muito. isso ocorrer, né? Muito. Porque quando a criança vê apenas um lado, e é uma criança, Sim. é uma criança, Sim. é manipulável sim, Sim. né? Sim. Facilmente manipulável. Com certeza. A partir do momento que você não tem o outro lado para se defender ou para falar, Sim. fica muito fácil de manipular. Então é assim, é dizer situações para esta criança que o pai ou a mãe, enfim, não quer ver, não quer estar, Sim. pressionar, prefere fazer. Começa aquele jogo de... É que o interesse, aí entra muito a questão do interesse próprio. Mas é desumano. Sim, mas é o interesse próprio do pai, do genitor ou da genitora. Né? Então, assim, para que eu... E aí isso acaba tendo muita relação com outros assuntos que a gente vai falar mais à frente, mas é sempre olhando o próprio umbigo, vamos dizer assim, né? Generalizando então, isso. Exatamente. Então, monopolizando ou até mesmo utilizando essa ferramenta, né? Essa manipulação para se beneficiar. E o mais prejudicado, obviamente, não é o pai ou a mãe que está sendo atacado, e sim a própria criança. E o psicólogo da criança, como é que fica? A posteriori, totalmente, né? A tratativa disso. Totalmente prejudicado. Porque o desenvolvimento dessa criança, com certeza, houve vai um ser... lapso. Não, e vai, essa criança vai ser um adolescente e um adulto problemático, né? E isso, se óbvio não for feito um trabalho psicológico de acompanhamento, com certeza vai existir esse delay, a gente costuma dizer, sim, né? Sim. Mas um problema em que sempre, se ela não tiver um acompanhamento, ela vai ter prejuízos de convivência futura, Sim. de condutas futuras, né? De tomadas de decisões, Sim, não, vai ficar eu digo, às vezes com medo, às vezes... E eu digo muito assim, relacionados até um fator de insegurança, vícios, né? Tudo desencadeia para situações que é óbvio que fica lançada a toda sorte, que a gente não vai saber exatamente quais serão. Sim. Mas algum desses com certeza vão acontecer. É lamentável, né? Muito. É lamentável. Muito. Eu acho o seguinte, se o casal não deu certo, ponto e vírgula, vira a página, Perfeito. Temos uma criança, então vamos fazer de tudo para, na frente desta criança, Sim. sermos normais, falar bem, a mãe é bacana, sua mãe cuida bem de você, Sim. tô feliz, trocar ideia, trocar figurinha, compartilhar, seria o mais adequado, né? Eu já participei de casos em processos. E é muito mais fácil, né? Sabe? Desculpa te Não, cortar, pode mas falar. é muito mais fácil você cuidar da criança, Sim. por mais que os pais são separados, se odeiam, não importa. Sim. Mas para o bem da criança, cuidar os dois juntos, partilhar, ela ficou doente, ou ele ficou doente, né? O papai não tá bem, a mamãe não tá bem. Sim. Vai ficar com o papai, Sim. essas férias, sabe? Vai curtir. O papai vai arrumar uma outra namorada, você tem que ser forte. Tem que ter esse lado psicológico. Estruturado, né? O pai e a mãe, exatamente, são muito mais estruturados e devem ser psicologicamente para conduzir isso de uma maneira muito, muito macia, não é a palavra? Muito amena para as crianças. Perfeito. Né? Eu acho que tem que ser mais ou menos isso. É que, na verdade, normalmente, a grande maioria das separações são traumáticas. E aí, tanto o homem quanto a mulher, a minha percepção do que eu vejo aí em 20 anos de advocacia, é que eles se preocupam mais com eles do que com os próprios filhos. E aí, o que acontece? Entra toda essa disputa de ego e interesses
que não vão priorizar os filhos. Então, assim, como eu estava falando, eu já participei de casos, de processos, em que eu via um pai e uma mãe sempre pensando na criança. Esses são os melhores casos de trabalhar, porque a gente vê que, de fato, a criança é o bem maior do casal, não deu certo, olha... E não é da boca para fora, Não, é fazer. é na atitude, exatamente. Né? Só que a grande maioria, e eu tive aí, num lapso de 3 anos, aí eu tive alguns processos em que eu participo ainda atualmente, tem alguns casos em vigência, que, olha, são questões assim de vida ou morte, são questões que envolvem assim muito interesse, principalmente em decorrência de um divórcio que esteja acontecendo, questões patrimoniais. Então, a criança, ela é moeda de troca, assim, de uma maneira muito gritante. E a pessoa normalmente não percebe o mal que está fazendo para a própria filha ou para o filho, Sim, ou, né? sim. Poxa, É porque fica imbuído naquela questão é desumano. de buscar o proveito que ela entende que é melhor para ela naquele momento, e que, em decorrência disso, talvez o filho possa vir a usufruir futuramente. Uhum. Mas isso nunca acontece. Né? Então, é algo que a gente, como profissional, vai vendo Descontar acontecer. descontar a raiva usando a criança, a grosso modo. A gente vai vendo isso acontecer e a gente fica muito chateado. E é difícil de você, como profissional, intervir às vezes. Sim. Porque eu acho que a gente tem que ir até um determinado momento, até um determinado ponto Aconselhar. de aconselhamento, mas a gente não pode ultrapassar isso. E aí a gente acaba sentindo pela pessoa, né? Pela criança, pelo que você está vendo, enxergando, e que, pela experiência do dia a dia, você sabe que isso lá na frente pode vir a acontecer. Ocasionar. Quais foram assim os mais absurdos? Porque Ó, você falou do normal. Lógico, sim. eu entendo e imagino que seja tipo 1%, 2% talvez, de pais equilibrados Sim. que na sua separação privam e buscam realmente cuidar, partilhar juntos de uma criança. Alguns casos, mas eu tive um específico que o casal se odiava ao final Do do relacionamento. matrimônio. Exatamente. E aí, como envolvia um patrimônio considerável, Sim. a questão toda era voltada sempre para isso. Porque hoje, os processos de divórcio, Sandro, a questão do divórcio em si é algo simples de resolver. Até porque existe já entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando você entra com uma ação de divórcio, você pede liminarmente o divórcio, né, a separação, aquele princípio, ninguém é obrigado a ficar casado Hoje, com pelo ninguém. que eu sei, hoje, pelo que eu sei, não precisa nem de processo, nada. Você pode ir lá no cartório lá e falar, eu quero me separar do fulano. Não, isso quando não tem filhos ou não Sim, tem incapaz, vamos dizer assim, né? Pessoas, mas assim, normalmente é feito através de um processo e tudo Sim. mais. E aí, quando você tem esse processo onde envolve filhos e tudo mais, o divórcio em si é algo simples de resolver. Só que o processo demora quando as pessoas falam, mas aquele divórcio ainda tem 5, 4, 8 anos em andamento. Por quê? Porque o divórcio ele é decidido rapidamente, coisa de 2, 3 meses no máximo, para alguns juízes que são mais conservadores, que não dão liminar, esperam a outra parte se manifestar sobre isso ou aquilo, mas é algo que em 2, 3 meses você tem aí o divórcio decretado. Né? E o que o divórcio ele traz? Ele traz ali o fim da obrigação de coabitação ou fidelidade. Sim. Então, a partir desse momento, você está divorciado, mas você ainda não desconstituiu a sua sociedade patrimonial, Sim. que é o que acaba
acarretando a grande demora desses processos. E dentro dessa questão toda também vão estar envolvidos a questão de guarda, a questão de alimentos, né? Visitação. Então existem algumas coisas que demoram um pouco mais, porque são assuntos mais sensíveis de serem tratados e que muitas das vezes não há um consenso direto. Pode até acontecer num processo litigioso um acordo, mas esse acordo eu acho que acontece mais pelo desgaste do que efetivamente pelo entendimento e a compreensão de que um acordo entre as partes que podem resolver por elas mesmas aquela situação seria o melhor caminho. Eu costumo dizer para os meus clientes assim, é melhor você decidir a sua vida do que você deixar o juiz decidir por você. Sim. Porque tem muitas vezes que aquilo que o juiz vai decidir é algo que não vai ser bom para você. Mas não é porque o juiz é ruim e o juiz é bom. É porque o que está sendo colocado à apreciação dele é algo que ele tem que tomar uma decisão. Sim. E dentro daquilo que está exposto no processo, aquilo que tem de documento, ele vai ter que se manifestar um momento ou outro sobre aquilo. Né? Então, eu costumo dizer para os meus clientes, não queira que uma outra pessoa decida a sua vida. Justo. Se você pode se autodeterminar em relação a isso, mas eu vou perder dinheiro. Mas você quer ganhar dinheiro ou você quer ter paz? Você quer viver uma vida tranquila? Às vezes é melhor a gente dar 2, 3 passos para trás e começar novamente de uma forma individualizada pelo seu próprio conhecimento, pensamento, direção, do que você ficar pensando sempre naquilo que é algo que é o maior problema de todos esses processos, que é a questão patrimonial, é a questão do dinheiro, do interesse relacionado sempre voltado ao dinheiro. O fato é o seguinte, a hora que morrer, não entra lá, para entrar lá no céu, lá você não entra com bens nenhum, né? Exatamente. Não vai fazer diferença nenhuma. Não. Na hora que for fazer o acerto lá com o Big Boss, meu amigo, pode deixar malinha de dinheiro, carro, bicicleta, joia. É isso. Paga tudo. É isso. E em 5 minutos você vai ver a sua família se pegando para ganhar uma caneca. É isso. É isso. Você deve ver muito isso. Bastante. Né? Que dizem, né? O corpo nem esfriou direito. E eu não falo nem só por essas questões familiares, assim, relacionado mesmo à questão patrimonial. Sei lá, a pessoa é casada, o marido morreu, ou vice-versa. O bicho começa a pegar. 3, 4 meses depois, tem pessoas que já estão se relacionando e tal. Isso é errado? Não é errado. Mas também, né, talvez, dependendo da concepção de cada um, isso vai muito de cada um, não seria um mais adequado. Não digo que não deve resolver. Sim, né? mas... Resolver precisa. Sim, até porque a vida tem que seguir, né? Mas poxa vida, né? De uma maneira mais respeitosa. Provavelmente, isso é o que se espera, né? Mais justa, né? Mas é que a justiça na cabeça de cada um é totalmente diferente. Exato. Eu ouvi, do ser humano. Eu ouvi isso algumas vezes, mas eu ouvi isso agora recentemente, que existe muito dentro do processo, né? A verdade de uma parte, a verdade da outra e aquela que verdadeira. Efetivamente é a verdade. Né? Eu há anos eu tenho um ditado que é bem assim: existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Sim. Só eu e você vamos saber qual é. Você defende o seu lado, eu defendo o meu. Mas a verdade verdadeira, o único que vai saber é Deus. Ou os dois que estão brigando sabem também. Talvez não enxerguem, mas sabem. Eu acho difícil. Depende, né? Tem uns que fecham a... Sim. Meu lado, é só o meu lado, é só o meu lado. Isso não bastante. Isso não só na separação, enfim, ou na morte, ou enfim, né? Sim. O ser humano é meio... ser humano. É ser humano. Sim. Né? É falho. Sim. É falho. O que você aconselha, por exemplo, para quem está, em primeiro lugar, assim, tendo suspeita que há, né? Porque, assim, o que eu acho que a gente pode fazer é abrir os olhos das pessoas as quais não sabem o que é alienação parental. Eu sei que é um leque
existe um leque enorme em relação a isso, né? A lei Com várias... a lei traz algumas algumas questões pontuações. exemplificativas, já mencionei até aqui, mas é algo que é de 2010, eu não lembro, é 12 não, mil... é 12.318 de não lembro. 2010. Então, é algo, o artigo 2º, se eu não me engano, fala sobre 2010. Já está na tela ali, ó. Aqui, Planalto. Isso. E tem a lei E aí completa. tem esse rol. Esse artigo 2º? Ele traz aí, ó, tá vendo? Um rol exemplificativo, tá vendo? São formas exemplificativas. Então, todos esses incisos, eles trazem algumas condutas do que é sugerido, vamos dizer assim, ali, ó, esse 1, 2, 3, 4, isso. Aqui, Isso, esses. Esse rol aí, como a lei fala, é exemplificativo, não é efetivamente só isso. Taxativo. Exato. Mas é que são... Exato, são várias questões, é. exato. Então, aí a lei traz algumas hipóteses, algumas situações do que podem acontecer. Então, aí, ó, tá vendo? Posso ler? Claro, Vamos lá, ó. Inciso 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Isso é claro e objetivo. Exatamente. Desqualificando, falando mal. Seu pai é isso, seu pai é aquilo, entendeu? Seu pai não é bom pai, seu pai não liga pra você, Justo. entendeu? Seu pai não quer te buscar, seu pai não gosta de você, algumas coisas nesse sentido. Naquela pegada de um lado só, né? Sim. E a pressão, e também deve ter a pressão de se você contar pro seu pai. Sim, aí já vai envolvendo são até variáveis. outros exemplos. Vamos lá. Inciso 2. Dificultar o exercício da autoridade paternal. Você meio que tirar a autoridade, A autonomia do pai ou da mãe. Exato. Entendeu? Você não vai sair, está de castigo. Aí o pai vai lá e fala, não, pode ir. Seria mais ou menos algumas coisas nesse sentido. Mas a alienação parental, então, nesse caso, ele não necessariamente quando os pais estão separados. Pode ser dentro do próprio convívio com o casal, né? Sim. Dentro de casa. É que é algo que, para uma discussão judicial, obviamente, quando os pais quando são chega casados, no judicial... É mais difícil, né? Isso acontece mais de um com o outro quando são pais separados, né? Sim. Mas pode acontecer e normalmente acontece. A gente sabe que existe isso em casais que convivem juntos e que... mas estando juntos ali, você chama a esposa ou o marido. Sim, converso, já, peraí, você precisa dar uma segurada, né? Vamos dizer assim. Mas existe mais a conversa. Mas quando é separado, a coisa já pega um pouco mais. Inciso 3, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor ou, eu vou acrescer genitora, né? Sim. É o caso típico de, por exemplo, ficar, hoje é dia da visita. Não vou. Não, ele não vai porque tem um aniversário do primo. Ou mesmo inventa uma desculpa. Então, mas é sempre você tá colocando uma situação, ainda que ela seja verdadeira ou não. Então, assim, olha, ele tem um compromisso, ele tá com febre, tá doente, ele não pode ir. Não, ele não quer ir porque ele tem que estudar para a prova de amanhã, algumas coisas nesse sentido. O inciso 4, dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar. No caso de pais separados, seria o convívio da criança, por com exemplo, um ou com outro. Exato, com a família de um ou de outro, né? O inciso 5, aqui, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Essa é gravíssima, né? Sim. São todas pesada. São situações que acontecem muito, né? A pessoa, por exemplo, a mãe muda. Eu coloco sempre a questão do aqui exemplificativo, não é nada contra a mãe em si, para que fique claro. Ou o pai, né? Porque normalmente a criança sempre fica com a guarda, normalmente, ainda que seja compartilhado, sempre fica mais com a mãe. Então, nesse caso, por exemplo, o exemplo que eu estou dando é de a mãe se muda, né, ou de bairro, ou de cidade, enfim, e aí não avisa, não comenta, né? Olha, estou mudando, a partir de tal data você vai ter que pegar a criança em tal lugar, ou se não, estou mudando para a cidade de tal, porque eu tive uma promoção de trabalho, então eu vou ter que mudar de cidade.
Então, isso acontece bastante, eu vejo bastante acontecer isso. Questões escolares, a criança está tendo uma dificuldade, brigou, está tendo problema de relacionamento, de comportamento na escola, e o pai ou a mãe que não convive diretamente todos os dias, né, que não tem a guarda direta, não sabe nem o que está acontecendo com a criança, então não tem aquela participação efetiva. Então acontece bastante esse tipo de coisa. É grave. Vamos lá. No sexto, inciso sexto, tem apresentar falsa denúncia contra o genitor, vou acrescer genitora, Sim. contra familiares deste ou contra avós para Obstar. obstar. O que é obstar? Desculpa a minha ignorância. Proibir, Causar. impedir. Tá. Para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança e ou adolescente, né? Sim, essa questão. Essa falsa denúncia aqui tá em. Eu vejo muito disso, Sim, cara. Eu vejo é você inventar coisas. inventar que foi feito um boletim de ocorrência, inventar que foi feito uma denúncia, inventar que. Não, inventar uma falsa denúncia. Quando a gente fala falsa denúncia contra o genitor, é sobre alguma conduta específica que ele tenha feito. Sim. Né? Então, olha, seu pai ou sua mãe, sei lá, brigou na rua, fez uma confusão aí na rua, trouxe uma imagem de conotação ruim para a família, Sim, sim. algo nesse sentido, sendo bem mais assim exemplificativo, tá? Não precisa ser uma denúncia efetivamente criminal, mas seriam questões que venham até a denotar uma difamação mesmo da conduta, imagem, da imagem. conduta Exato. do genitor ou genitora. Perfeito. O inciso sétimo é mudar de domicílio para um local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança e adolescente para com o genitor ou genitora, Como eu familiares, falei, avós. de forma intencional, sem a necessidade específica, como eu falei. Por exemplo, tem uma promoção de trabalho, é uma coisa. Sim. Então, olha, eu dependo do meu trabalho, eu fui promovido, vou trabalhar numa outra cidade, eu preciso me mudar. Isso é uma situação. Nesse caso, seria a mudança de uma forma deliberada, proposital, sem uma necessidade. Ou seja, eu quero dificultar o convívio, não quero que o meu filho conviva com o pai. Quem é Então, que paga esse translado? mas não é nem a questão só do traslado, mas é a conduta de dificultar. Entendeu? Então, assim, se eu não quero que ele conviva com a mãe, eu vou me mudar para uma cidade provavelmente distante, em que ela vai uma vez, ela vai duas, eventualmente chega um momento que ela vai falar, não consigo mais viver. E aí eu vou me satisfazer de conseguir o meu objetivo de afastar. Só que quem está sendo o prejudicado de toda a história, efetivamente, É a é a criança. criança. Lamentável. Bastante. Lamentável. Pensar dessa maneira, né? Mas triste. É como acontece. Não tem O que jeito. mais que tem aqui nessa lei aqui? A prática de ato de alienação parental fere direitos fundamentais da criança e do adolescente de convivência familiar saudável. A lei, na verdade, ela vai esse rol é o mais, vamos dizer assim, dentro das possibilidades do que acontece. Aí a lei vai trazer questões de procedimento, questões de pedido, eventualmente, né? Por exemplo, pode acontecer de aquele que está sendo lesado entrar com uma ação de alienação parental para expor essa questão à justiça e aí pedir uma liminar. Essa liminar ela pede normalmente o quê? Né? O que acontece com essa liminar? E para que serve essa liminar? A liminar nada mais é do que o pedido de antecipação dos efeitos da sentença lá no final, para que ela já aconteça no início do processo. Só que para isso acontecer, existe a necessidade de uma prova contundente, uma prova grave, uma prova muito robusta, para que tanto o Ministério Público como o fiscal da lei, nesse caso, né, e o próprio juiz entendam que, de fato, o agressor, o genitor agressor, o que está praticando alienação, esteja causando algo de forma muito grave, né?
Então, feita essa prova desde a da petição inicial, existe a possibilidade. E essa liminar faria o quê? Depende de qual vai ser o pedido que aquele que está sendo prejudicado vai realizar. Sim. Normalmente, olha, até que se analise todo o processo, todas as provas e tudo mais, para que a criança não tenha esse prejuízo emocional. Eu gostaria de uma substituição da guarda de forma momentânea até o final do processo. Então, essa criança que convive com a mãe ou com o pai iria, momentaneamente, durante a apuração dos fatos no processo, conviver com outro pai ou com outra mãe. Sim. Só que isso, como eu falei, acontece, Sandro, só em casos muito extremos. Por quê? Tanto a lei quanto um promotor, um juiz, eles têm que pensar muito no bem-estar da criança. Sim. E a criança, por mais que ela esteja passando por uma situação dessa indiretamente, porque o ataque é entre o genitor ou a genitora, Sim. ele é indiretamente atingido. O que acontece? Se ele sair daquele âmbito, daquela convivência que ele já tem normalmente, da residência dele, os hábitos dele, escola e tudo mais, para de repente passar a morar com outro pai ou com a mãe, É uma mudança é drástica. uma mudança do dia para noite. Então, assim, faz suas malas que amanhã você está indo morar com a sua mãe, ou vice-versa, né? Então, isso pode causar um efeito grave para o desenvolvimento da criança, que a justiça precisa analisar isso com calma. Por isso que eu disse, para que isso aconteça, existe a necessidade de uma prova muito contundente e muito grave para que tanto um promotor quanto um juiz entendam que, ainda que ocorra um pouco desse prejuízo para a criança, ainda assim seria melhor. Seria mais benéfico. Exatamente. Exato. E pensar que no casamento tava tudo lindo, maravilhoso, né? Aí é difícil de falar. Não é complicado, cara? É difícil. Que aí, cheio de juras de amor e tal, a hora que você para, vira um caos. Um pega. Isso é... Não, mas foi o que eu te falei. Isso é insano. Mas foi o que eu te falei. Eu acho que depende muito de cada pessoa e de cada casal. Como eu falei. Por ciúme, por dinheiro. Eu já vi pessoas que se separaram. Eu tive um caso, foi muito engraçado. Inclusive, são meus amigos. E eu achei muito bacana isso. Eles fizeram, quando eles me procuraram, vieram junto ao escritório, falando: olha, Marcelo, a gente quer se separar e tal. Eles têm um filho. E eles fizeram um grupo, eu, ele e ela. E o título do grupo era Descasamento. Ah, que legal. E assim, até hoje, eles se dão super bem, fazem de tudo. A prioridade total deles é o filho, filho. Tá. Ele vai na casa dela, que o menino mora com a mãe. Ela vai na casa dele, fazem churrasco, fazem festa, ela vai no aniversário na casa dele, ele vai na casa dela, como se nada tivesse acontecido. Então, assim... Equilíbrio, maturidade, né? Sempre, óbvio, pensando no filho. O desenvolvimento desse menino, obviamente, vai ser algo completamente benéfico, vai ser um menino, eu acredito que tem aí muitas oportunidades e de uma forma... não só pela qualidade de vida que os pais fornecem a ele, mas também de forma psicológica, né? Isso não vai atingir ao vai desenvolvimento crescer com, dele. imagina, com uma visão totalmente muito mais amena da vida, Exato. né? Muito menos dolorosa, enfim. Então, embora seja algo muito minoritário, mas eu vejo, e quando eu me deparo com isso, eu fico muito contente, porque é algo que são poucas as possibilidades. Vou te contar, eu fui casado 2 vezes, a Ana Paula é minha terceira esposa. Sim. Tá? Estou hoje. Você gosta, hein? Então, melhor assim. Tudo bem. O relacionamento, isso tem muito a ver com o que você estava falando. Se eu separar, no caso, nunca mais. Não, eu falei pra Ana Paula, falei, se dessa vez aqui Ninguém vai me aguentar.
A Flávia é uma Vou santa. cair no mundo. É. Bom, enfim. O meu primeiro casamento, eu tenho uma filha, tem 24 anos hoje, neto, tal, não sei o que lá, se vira nos 30, muito bem. A minha atual esposa, a Ana Paula, ela tem um relacionamento muito bacana e se criou naturalmente com a mãe dessa primeira esposa, primeira filha minha, muito bacana. Dia 15, 20 dias atrás, a mãe da minha filha veio aqui para Bragança buscar ela para levar para São Paulo, ela e meu neto. Sentou à mesa eu, a minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, filha, neto e a mãe. Maturidade. Sentou, almoçamos, conversamos, batendo papo, tomamos café, tal, não sei o quê. E sempre foi esta conduta para criar a minha filha mais velha. Já em contrapartida com a outra mais nova, meu amigo do céu. É um É uma Deus dificuldade. nos acuda. Então são cabeças diferentes, mentalidades diferentes. Eu não estou subjugando e nem falando que uma tem que ser igual a outra. E Sim. ninguém é igual a outra. Não tem como. Não é isto. Não é isso. Eu só estou falando que existe uma disparidade enorme em questão de equilíbrio e visão realmente do que é cuidar. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de posses, eu estou falando de criação. Sim. Desde que nós nos separamos, a Laís tinha 7 anos de idade, criança pequena, separamos e conduzimos com muita dificuldade, com dificuldades financeiras e tal, não sei o quê, essa administração da vida da nossa filha, escola, colégio, o que precisa, o que não precisa, tal, não sei o quê, dentro dos padrões. Sim. Tanto é que a separação entre eu e a Jaqueline, nós nos separamos sem brigar. 10 anos juntos, nos separamos sem brigar. Ó, não tá legal, tá? Vamos separar, vamos separar. A criança, parecemos a criança. Ah, o que você acha do papai e da mamãe? Ah, nossa, eu vou ter 2 casas. Olha a cabeça da criança. Voltei para casa, falei, ó, já que a Laís falou que tudo bem a gente separar. Vamos separar, vamos separar. Bom, tá bom, olha cá. Nós temos 2 carros. Eu era representante comercial, trabalhava, tal, tava ganhando uma graninha, tal, não sei o quê. A casa ficou para ela. Passei os 50% meu da casa para o nome da minha filha. No ato. Sem briga. Sim. Fomos ali na conciliação, no Fórum da Lapa. Eu lembro. Chegamos lá, fizemos com uma moça. Ela olhou e falou: que bacana, que bom. Fizemos ali, 50% da casa eu passei para o nome da minha filha, a partir que manteria ela lá, que a partir de 18 anos a casa seria dela, enfim, e hoje mora nessa casa, graças a Deus. O carro que estava quitado eu deixei para minha ex-mulher, e o carro que estava alienado, que eu tinha que fazer os pagamentos, ficou comigo. O carro separou, beleza. É isso, cara, é uma questão de maturidade. Eu acho que a questão central todinha e que vai decorrer das outras condutas é exatamente isso. Maturidade das pessoas que estão envolvidas. Do que a gente tem de maturidade ou de imaturidade são as consequências do que vai acontecer. Vai pagar o preço. Exatamente. Ou, se for com a própria pessoa, ok. O problema é que é com a criança. O preço vai ser pago com a criança, lá na frente. Sim. Esse que é o maior problema. Sim. Falando financeiro, eu tô falando psicológico. Sim, sim. Eu tô falando da pessoa... Financeiro, a gente tem várias possibilidades, né? Mas eu acho que o que mais vai doloroso, pegar e doloroso é exatamente isso. É a questão e difícil de... Às vezes não reverte. Às vezes ainda é possível, mas eu acho que é um pouco mais difícil de se reverter no futuro. Vamos mudar de pato pra ganso um pouquinho? Diga. Vamos lá, vamos falar de um outro problemão bacana. Quer dizer, não vou dizer bacana porque não é nada legal. Mas é um outro problema que está em evidência, Marcelo, muito, que é a violência vicária. Vicária que fala? Isso mesmo, é isso? Isso mesmo. Com acento no A, vicária. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. É uma lei nova,
até deixei aqui na tela, 15.384 de 2026. Ei, 15 mil. Não, pode ser. Ah, então Volta lá. Volta. Aí, Essa aqui. Planalto, isso. Sempre no Planalto. Tá aqui, ó. Lei 15 mil alterada. Altera a lei de 11.340. Lei Maria da Penha. Um pré-ajuste em relação à Lei Maria da Penha. Sim. E aqui está o decreto do presidente da República tal. Explica essa história. Ali, ó, tá vendo? Tem a definição aí, ó. Vou ler? Posso ler? Vamos lá? Por favor. A violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendentes, ascendentes, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou da pessoa de sua rede de apoio com vistas a atingi-la. Resume. Na verdade, é quando você usa, principalmente aí a gente acaba colocando mais também de forma análoga à questão dos filhos, Tá. você usa uma dessas pessoas como uma arma contra... Então, assim, para eu atingir o meu ex-companheiro, companheira, mulher, marido, enfim, eu vou praticar um ato grave contra algum familiar. Normalmente, e é o mais corriqueiro de acontecer, com o filho. Então, aquela criança, talvez, vai virar uma arma. Eu tô com raiva da minha ex-mulher. No dia de visita que eu tô com meu filho, ele apanha por causa dela. Entendi. Né? Ou eu posso cometer coisas mais graves. Olha, ele está dormindo, eventualmente eu ligo para ela na câmera com uma faca na mão e falo, olha, eu posso... A loucura do ser humano, ela é tão grande que a gente não sabe para onde vai, né? Então, a gente viu aí aquele caso, acho que foi em Goiás, que o rapaz matou os filhos, depois se matou, né? E acabou deixando uma carta, né? Dizendo que a culpada era a mulher que beleza, né? por ela ter eventualmente traído ele e tal. É claro que daí talvez não acaba... Acredito que a tipificação fica um pouco fora, né? Mas a questão, olha, entra aí nesse artigo 121B, você vê que a pena para esse tipo de conduta, ela é gravíssima. É de 20 a 40 anos. Pesado, hein? Exato. O legislador não digo pesado pela pena, não. Porque na minha cabeça é o seguinte, uma pessoa que faz um negócio desse daqui, eu acho que 40 anos é pouco. Sim. Tá? Aqui no Brasil não tem... A legislação, né? Mas... a legislação penal brasileira, eu tenho... E que você sabe que não vai estar 40. Exato. Hoje tem várias... Vai lá, terço do... tem várias formas aí das questões de análise de progressão de pena, de regime e tudo mais. Eu entendo que bastante na área criminal, eu tenho especialização na área criminal, mas eu entendo, eu atuo como defensor, mas mesmo assim eu entendo que a nossa legislação penal brasileira ela é muito conivente com o próprio crime. Eu acho que a legislação, os legisladores brasileiros deviam ser mais contundentes, né? Congresso Nacional devia... fazer a lição de casa, né, meu? Exato. Nós devíamos ter... tá lá para isso. Nós devíamos ter algumas condutas um pouco mais graves e colocar situações de maior gravidade para que as pessoas que são acostumadas à prática criminosa ou que pensem em fazer algo saibam que efetivamente se praticarem aquele ato elas vão ser obrigadas a cumprir aquela pena. Então, porque eu tenho os bons antecedentes, mudou bastante. A gente tem aí as questões hoje relacionadas aos crimes hediondos, tem cada vez mais sido exame de análise dos legisladores em relação a
dificuldade para uma progressão de pena, regime e tudo mais, né? Então, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? A gente vê países como os Estados Unidos em que até crianças que cometem pequenos delitos acabam sendo presas efetivamente e seguem uma... É claro que a gente não pode aqui falar, tentar buscar, lógico, uma justificativa, falar as culturas são completamente diferentes e tudo mais e tal, mas quando você vê que é algo que funciona... É isso que eu ia falar, né? Espelha no que é bom, né, meu? Exatamente. Né? E lá não tem esse tipo de desculpa ou tem essa questão da progressão, tem aquela coisa. Não, cara, você praticou, meu amigo. Existe um ditado que diz: aqui nada se cria, tudo se copia. Então que se copie Coisas o bom. boas. Exato. Porra, funcionou lá, por quê? Por que não vai funcionar aqui? Mas infelizmente, daí a gente acaba saindo um pouco aqui do assunto naturalmente, e é algo que vai para essa vertente. Infelizmente, eu falo isso aqui, falo em qualquer lugar. Eu falo isso em qualquer lugar. Essa é a minha concepção. O Brasil não é sério. Infelizmente, né? E eu falo isso por... A gente está cansado de observar e de ver de alguns anos para cá, lá atrás também, mas estou falando agora de forma mais recente. E agora tem a mídia, né, meu? Tem... aparece mais. Né? Eu não estou falando só da mídia televisiva, eu estou falando de Instagram, tudo. Facebook, todas as streaming as de forma geral. E eu acho que o Brasil, por não ser sério, ele dá essa conotação, né, de que tudo pode acontecer. Um país em que aqueles que têm que julgar... bate em Chico não bate em Francisco. Aqueles que têm que julgar a maior corte do nosso país tem pessoas envolvidas, ministros envolvidos em corrupção. A coisa se volta para essas pessoas, se muda a conotação de crime, de delação premiada, de um monte de coisa. Quer dizer, alterar o decreto. Olha, se é para você, eu olho de um jeito. Quando é para mim, é de outro, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto as coisas podem acontecer. E a gente começa a ficar preocupado porque hoje em dia, eu lembro que e eu não sou tão velho, hein? Estou fazendo 48 anos agora. Eu lembro que na minha época, a questão a gente se resolvia entre os amigos com essa questão de um xingava o outro, né? Tava tudo certo, tinha uma briguinha ali e tudo mais e tal. Era o gordo, era o quatro olho, era exato, o boludo, exato. O gordinho, exato. O gordão, o nhonho, porra, quatro olhos, aqueles negócios. E assim vai. E hoje eu percebo que a gente não pode falar absolutamente nada. Mas a gente não pode chamar o cara de negão, mas o cara passa na rua, ô alemão. Então. E aí? Pois é. Então a gente acaba ficando restrito de várias coisas. Você não pode mais falar nada. O Brasil está numa fase, numa situação que é assim. Conseguiram acuar. Você já não sabe o que você pode falar aqui. Você não pode falar na sua casa, no seu portão. Na sua casa, ok, mas no seu portão para fora, você já não sabe o que você pode ou não falar. Exatamente. Né? A mangueira do vizinho tá ali do lado, a grama do vizinho tá pegando a minha calçada e eu não quero. Você não sabe. Você já não sabe. As pessoas estão acuadas com medo de falar de política, de falar de sexo, de falar de drogas, de falar de rock and roll, qualquer coisa. Sim. Tudo não pode. Sim. Aí você vê lá notícias o dia inteiro lá, o cara que é transgênero, não sei o que lá, vai no banheiro das mulheres, e aí não teve lá o caso lá da Caça Kiss, que o cara tá processando. Cara, tá insano, tá bobo. Tudo é motivo de processo. Nossa, é tudo, não pode. Pô, peraí, você não é homem que virou mulher? Né? Qual é o peso, qual é a medida da história? É complicado. Sabe? É banheiro. Cara, discutir por causa de banheiro. Faz um terceiro banheiro. Mulher, homem e unissex. Sim.
Né? Simples. Tá difícil, cara. E Mas eu... é muito mimimi, todo mundo tá com medo, Marcelo. Sim, sim. Fica de falar o que você pensa. E aí Tá na cara de todo mundo, mas você não pode falar. Porra, peraí. Que país é esse, né? A gente tá falando disso, e daí a gente começa a ver qual que é a essência que o país está tendo. Você vê uma pessoa completamente que foi, assim, entre aspas, odiada por já ter participado de alguns programas de reality show, a tal da Ana Paula, né? Renault. Ela volta num outro programa e de repente ela é a melhor pessoa do mundo. E defendida por vários artistas, por uma emissora que domina a notícia e a questão de jornalismo no nosso entretenimento no nosso país. Daí você fica se perguntando como que pode uma situação dessa, né? Como que o que eu vou ensinar para o meu filho? o que eu vou justificar, né? Porque isso todo mundo vê. Eu tenho dó dos adolescentes, das crianças, adolescentes que vão encontrar lá pela frente. Provavelmente eu não vou nem ver, né? Eu já tô com 57. Meu amigo, daqui uns... Ah, não, mas ainda tem uma... Mas eu não rodei murcho. Você não andou com o óleo vencido? Com o óleo vencido, nem com o pneu murcho. Tá bom. Então, mas a questão é a seguinte. Eu tenho dó das minhas filhas, dos meus netos, do meu neto e dos futuros netos. Sim. Do que é que eles vão se deparar lá na frente. Que vai ser difícil. Vem uma geração, essa geração Z aí, eu brinco, né? A geração Z de bunda. Porra, não sabe trocar um pneu de carro, não sabe trocar uma lâmpada, vive com essa bosta na mão do celular. Exato. Aí tudo eu vou perguntar pro Google, pro Snapchat lá, pro site GPT. Cara, porra, peraí, não, né, tá, meu? tá difícil. Falta tá pai ensinar, falta... né? Isso aqui é uma chave de fenda. Falar mais não, né? Botar... Não, é ensinar também. Não é só... Pô, você vê, outro dia eu tava vendo um vídeo de um moleque quebrando... O pai foi lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você já deve ter visto esse vídeo. Catou, fazendo churrasco lá na casa deles lá e tal. Foi lá, chamou uma vez, 2, 3, o moleque não ia. O cara pegou, foi lá, arrancou o videogame lá da parede. Eu vi. Moeu no chão, o moleque começou a ter um chilique, gritar, xingar o pai. Bicho. Eu vi isso aí. Na minha época, ai de mim. Nossa Senhora. Ai de mim. Se eu levantasse a voz pra falar com a minha mãe ou com meu pai. A minha mãe só me olhava. Opa, era assim mesmo. Só de olhar, assim, eu já sabia o que estava acontecendo e quais seriam as consequências né? de não atendê-la. Você já sabia dos direitos e deveres. Exatamente. Mas e é aquilo, né, Sandro? Naquele momento, talvez, aquilo fosse a pior das coisas para mim. Mas hoje, com a formação de homem, pai e tudo mais, é claro que isso foi ótimo para mim. Sim. Né? E hoje eu tenho essa percepção, a gente vai ficando mais velho, vai entendendo mais da vida e a gente sabe que aquilo foi bom, né? Mas hoje é difícil para você falar com uma criança, é difícil você falar com um adolescente, a forma com que você fala, né? Então você tem que ter muito jogo de cintura. Eu, graças a Deus, tenho 2 filhos maravilhosos, só recebo elogio deles. Parou, Hashem. Sim, e aí é claro que isso também é mérito mais, eu acredito que até eu falo isso abertamente, mais da minha esposa do que meu, né? Inclusive a minha esposa Flávia foi quem me ajudou muito a ser pai, porque ela vem de uma formação de professora e tudo mais, então ela sempre gostou de criança. Então, assim, ela me ensinou muito como agir com os meninos, porque o meu filho mais velho, inclusive o Theo, no início, para eu me impor com ele, eu sempre usava de eu ser o adulto e ele a criança. Uhum. E isso causava até medo dele em relação a mim. Desnecessário. Exato. E aí a minha esposa falou, olha, se você quiser ter um bom relacionamento com o seu filho e que ele mesmo de fato... nível. Exatamente. Então eu falava com ele sempre em pé, com o dedo assim, né?
Aquela em coisa, Riste. né? Abaixa pra falar com a Exato. criança. E ela foi me ensinando muita coisa que mudou completamente meu relacionamento com ele. Com o Lorenzo, que foi o segundo, isso Já já foi não mais já foi fácil. mais fácil, né? Então eu tenho um excelente relacionamento Então, com na verdade, a eles. Flávia, ela adestrou você, né? Sim, exatamente. Ela é uma santa. Ela mudou minha vida completamente. Sábia, 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 sábia. sábia. Isso é... Ela é sábia mesmo, porque Sim. para conseguir não foi 3 ainda, fácil. né? 3 homens em casa. Ela é a rainha de casa. Sim. Deixa de ser, né? Precisa Não, ser. com certeza, com certeza. Eu vi, teve um caso aí agora há pouco aí, de um cara que, eu não sei se era IA, hoje a gente já não sabe, mas eu vi no Instagram ontem, um cara que ele estava falando pro juiz, né, da cadeia, ele estava fazendo um vídeo, sei lá, enfim. Acho que era alguma audiência de custódia ou alguma questão relacionada mesmo a algum processo por videoconferência. Que ele falou, Acontece. ele falou, escuta, senhor juiz, em toda a simplicidade dele, senhor juiz, eu queria ver se fosse com a sua família. O cara entrasse na sua casa, abusasse da sua mulher e da sua filha na sua frente, você não faria o que eu fiz? Eu matei e mataria de novo. Sim. Opa, peraí, como assim? E é uma verdade. Então, cabe agora analisar e... Sim, mas quando Porra, acontece esse tipo de coisa e tem prova, a gente tem uma questão aí da violenta emoção, que é considerado dentro da legislação e tudo mais. Quando a pessoa age imbuída de um sentimento muito forte naquele momento e tal, tendo a prova de que isso de fato aconteceu, não foi algo sim. Fruto assim, da imaginação do exato, cara, exato. um ciúme. Isso é levado em consideração. Então, provavelmente, pode ser que o advogado vá, nesse caso, Mas levar isso para esse tipo de defesa e Mas é tal, um né? depoimento... Contundente, com certeza, claro. Cara, a gente sempre tem que tentar Tendo a se colocar. oportunidade... Você tem que ter um pouco de altruísmo e sempre se colocar no lugar da pessoa, né? É difícil da gente A apontar sua o dedo. família, cara, ninguém tem que tocar. Ah, não, com Ninguém tem certeza. que... Cara, mais algo para dizer em relação a esses dois assuntos, meu querido Olha, eu Espreguinha? acho que basicamente, né, a gente falou assim, pontos bem específicos e tal. Basicamente é isso. É claro que de caso para caso existem situações mais específicas e aí existe a necessidade de se verificar caso a caso, né? Então, mas basicamente é isso. A gente tem uma estrutura e dessa estrutura a gente vai, obviamente, vendo situações mais específicas para se levar o caso como ele precisa e como as peculiaridades do que tem em cada situação, entendeu? Uhum. É isso. E aí, para serviço público aí, né? Eu acho que é válido também a gente passar as informações aí completas, né? Desde a história, principalmente também o que fazer, né? Porque num caso de denúncia, alguma coisa, obviamente é 190, é o primeiro telefone na Sim, cabeça de todo mundo, sim, né? Então vamos lá. 180 é o Central de Atendimento à Mulher, serviço nacional gratuito, confidencial e orienta, registra denúncias e encaminha para órgãos competentes. Funciona 24 horas por dia e também a gente tem também o 181, que a gente sempre bate na tecla aí dizendo que é o Disque Denúncia, que serve para denúncias anônimas, a gente bem sabe disso daí, né? Então, não só para este caso, mas em contrapartida, também serve, né? Vai ser sempre muito bem orientado aí. só fazer uma parte, Claro. quando normalmente a mulher que é a vítima, normalmente com quase 100% de, dos casos, né, ela sempre procura a delegacia da mulher, aqui em Que é o Bragança DEAN. é DDM, né? É. Então, em cada região vai ter uma nomenclatura, mas normalmente são as delegacias especializadas à mulher. Mas são situações, por exemplo, no caso de mulher, são situações que a gente estava até discutindo isso, eu, o Henrique. É muito mais constrangedor, por exemplo,
e ela vá até a delegacia. Então existem esses pontos que são obscuros. Você pega o telefone, fala, tal. Para ela é um primeiro passo, e depois essa Ah, sim, delegacia é. organiza. Então é Pode bastante ser. Sim, importante sim, isso, sim, né? sim. E você imagina, você tem uma violência doméstica, alguma coisa, né? E aí você vai até a delegacia. Existe muito, principalmente em relação à mulher, existe um pouco essa questão do trauma e o medo relacionado com as consequências do que pode acontecer. Então, existe ainda uma grande dificuldade de que as mulheres se abram, né, para essas condutas, né? Mas eu tenho percebido que isso tem tido, as mulheres têm sido mais fortes nesse Sim. sentido, têm buscado o auxílio mesmo em relação a se fazer as denúncias sem todo aquele medo. Ainda existe, mas ele é menor hoje em dia, né? Até pela maior forma que tem de divulgação, o amparo que se tem para que aconteça Sim. a denúncia. Então, eu acho que isso tem melhorado com o tempo, mas ainda de uma maneira mais modesta. Na verdade, o que eu penso é o seguinte: as pessoas elas deveriam utilizar a internet de uma maneira Mais não, sábia, né? não tão fútil, né? Sim, Então, assim, tem todo o lado divertido, tem todo o lado Instagram, Facebook, fotinho, é super legal, é uma brincadeira bacana, mas em contrapartida, ela deve ser utilizada principalmente para isso. Então, você que está passando por alguma dificuldade, seja alienação parental, seja a violência vicária, seja agressão, seja qualquer tipo de violência, e se você não acha que tira dúvida no Google, sim, sim. né? Bate Sim. um Google. Tomei um tapa do meu marido. E Usa isso. nem só as informações diretas da internet, mas de repente a internet vai conseguir te conduzir Conduzir, para onde você pode buscar uma te informação orientar. qualificada e mais segura, né? Mais humana, né? Sim, Principalmente de acolhimento, numa situação extremamente frágil como essa, né? Como perfeito. essas, né? Todas não são, não é um problema só, né? Sim, Então, o conselho que eu dou é justamente esse, né? Saiba utilizar. Eu sempre, às vezes, eu brinco, né? As pessoas perguntam as coisas em grupos e tal, você vê o dia inteiro, né? E eu sou bocudo, dá vontade de escrever. Pergunta pro Google, sim. né? Eu tenho até uma figurinha dessa daí, né? Pergunta pro Google, né? É porque é mais fácil perguntar, né? Então, é mais fácil, mas em contrapartida, Eu lembro que eu as pessoas fazia. querem tudo mastigado, né? O Eu lembro, brasileiro tá muito vagabundo. eu me lembro que eu fazia estágio e eu sempre me recordo dele, Dr. Rodolfo Ramos, um cara assim que eu tive um prazer enorme de conhecer, de conviver, pai do meu amigo Marcelo Ramos, advogado aqui em Bragança também. E eu me lembro que eu fazia estágio e muitas vezes eu ali fazendo alguma coisa, Sim. ao invés de eu pegar a legislação e tudo mais e ir procurar o que eu precisava, eu falava, seu Rodolfo, Ah, né? E ele, como mais velho, mais experiente, tudo, ele falava assim, não sei, tá lá no livro tal, vai olha. lá, né? Então eu me lembro que ele pegava muito no meu pé em relação a isso. Falou assim, olha, quando você tiver dúvida, né, vá e pesquise. Eu sei que é mais fácil perguntar, mas quando você vai pesquisar, o seu aprendizado é É muito muito mais eficiente. maior, E lógico. naquela época, a gente tá falando aí, putz, de, sei lá, 20 e uns poucos anos atrás. 23 anos atrás, não tinha a internet como é hoje, Opa. né? Tava ainda gatinhando, né? As informações elas não eram tão rápidas como elas são agora, né? Então eu sempre me lembro bastante dessas passagens com ele e obviamente que isso também me fez aprender muita coisa até pela questão da conduta, não só do aprendizado, mas pela questão da conduta, né? Quando você quer alguma coisa, você corra atrás, Sim. né? Não vai pegar de bandeja, porque isso naquele momento pode ser bom, É, mas depois é. pode ser que não seja tão bom assim. Aprendizado, né?
Eu lembro, aí eu vou contar uma passagenzinha minha. Eu trabalhei com o Tinão, meu tio, lá em São Pedro. Eu ajudei ele um tempo numa farmácia. Ele tinha 2 farmácias na cidade. Sim. Uma em Águas, de São Pedro, e outra em São Pedro. E eu ajudei ele nas farmácias. Então eu ia. E eu não, imagina, não entendia porra nenhuma, né, de farmácia, mas muito bem. Ia lá ajudá-lo lá na farmácia de Águas. Hoje é o Banco do Brasil ali, né? Do lado da prefeitura. Você tá dizendo desse tamanho? Sim, Muito bem. conheço. Sim. E aí eu sentado lá no balcão, ele passava toda hora para mim e para os meus primos, leia a bula. Ele falava assim, italianão, né? Leia a bula. Tá fazendo porra nenhuma. Pega um remédio e lê a bula. Falava assim. Tudo bem, a gente pegava, lia a bula. Então assim, acostumei. E aí o mais engraçado de tudo, aquele italianão, né? Tava eu e ele na farmácia, ele falou, vou pagar as contas. E foi no banco do lado. Entrou o cliente. E eu ali, né? Imagina, aquela cidade lá tem velho pra dar com pau, né? E eu lá no balcãozinho, lá, lendo a bula, paquerando as meninas na rua, aquela historinha toda, que era de esquina a farmacinha dele. Muito bem. Chega lá uma senhorinha, cliente antiga dele. Ô, cadê seu Tine? Não, seu Tine não tá. Não, porque eu queria tomar uma injeção e não sei o quê. Cara, e o ápice da minha vida, como Auxiliar. pré-farmacêutico, era aplicar, hein? Então eu ia, o Tinão falava, ele levava a laranja e eu ficava com a agulha assim, ó, Meu Deus do na céu. laranja. Ele cortava, ele ensina eu. Hoje eu aplico injeção na minha esposa, nos meus cachorros, nas minhas filhas. Corta a laranja assim em 4 e você vai na parte de cima. É a nádega ou o ombro, né? Sim. A massa do ombro. A parte superior. Então eu ficava lá, com aquela porra daquela. Tão, 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 tão. Quando a véia chegou e falou que ia tomar uma Você injeção, falou, é hoje. eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, é hoje. Pode entrar aqui. Entrou a veinha lá. Cara, o bracinho dela acho que era isso aqui, assim. Assim, ó. Tadinho. Eu passei, põe o alquinho, tal, preparação, puxo o negócio, tal. Dei no bracinho dela. Cara, eu juro pra você, eu sinto até hoje a dor que ela sentiu, porque a agulha bateu no ossinho do braço dela, assim. Pai do céu. Ela, ai, que injeção doída. Eu falei, essa é doída mesmo, né? Essa senhora nem está mais entre nós. Que salte não, meu tio, mas ela... E ela saiu dali, tá, não sei o quê, pagou a injeção, tal. Eu feliz da vida ia contar pro meu tio, né? Botei o dinheirinho no caixa, belezinha, tal. Daqui a pouco vem o Tinão. Ele andava devagarinho, já estava quase com Parkinson, então ele vinha bem devagarinho. Chegou na farmácia, ele entrou na farmácia. Fiada da puta, quer matar minhas clientes? Já tinha chegado Ele encontrou nele. com ela, né? No banco ali. Ah, seu Tine, seu sobrinho, aplicou a injeção doída, né? Tinão, grande Tinão. Tinão foi um segundo pai pra mim. Legal. Histórias de vida. Pô, de Lê a aprendizado. bula, né? Lê a aprendizado. bula, lê o Aprendizado processo. total. É isso aí. É isto. Muito bem, meu querido. Eu acho que valeu muito a pena e espero que para as pessoas aí tenha sido lúcido, né? Sim. A história, os esclarecimentos aí perante a lei. Estou à disposição quando você quiser. Sempre. Se eu puder ajudar, Você que é pode ir. de um profissional aí gabaritado, o meu advogado é o Marcelo Opa, Esprega. obrigado, querido. Bom? Obrigado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, irmão. Sempre, querido. Obrigado. Pessoal do Censurado, Marcelo Esprega para vocês aí. Eu acho que dispensa apresentações, tá? Grande abraço. Obrigado. Valeu.